E se o maior pesadelo da humanidade não for uma ditadura baseada no medo, na violência ou em câmaras de tortura? Ou até num estado policial brutal, né? Vigiando cada passo nosso. Exatamente. E se, em vez de uma bota esmagando o rosto humano para sempre, a prisão perfeita for, na verdade, uma ditadura baseada no prazer absoluto? No prazer absoluto e na distração constante. Sim, e na eliminação total de qualquer tipo de sofrimento. É com essa reflexão intrigante que começamos a nossa exploração de hoje. E essa é, sem dúvida, uma das premissas mais perturbadoras que a gente pode debater. Olá para todo mundo que nos ouve. Olá, pessoal! Estou super animada para a conversa de hoje. E o tema pede, né? Hoje a gente vai fazer um mergulho profundo nos principais pontos de um verdadeiro pilar da literatura mundial e da ficção científica. Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Isso. Publicado originalmente lá em 1932. E a genialidade dessa obra é que ela descreve uma distopia que assustadoramente parece cada vez menos uma fantasia distante. Nossa, parece muito mais um espelho da nossa modernidade. É impressionante como um livro de quase um século atrás consegue ser tão atual para quem está ouvindo a gente hoje. Com certeza. E a nossa missão com o mergulho profundo de hoje não é só fazer um resumo da história. O que a gente quer é desvendar com uma linguagem bem clara e didática os mecanismos de controle extremo da vida humana que a obra descreve. É entender o que acontece, na prática, quando uma sociedade decide sacrificar a verdade e a liberdade em nome de uma felicidade artificial. E de uma estabilidade total. O contexto é fundamental aqui, né? A história se passa num futuro onde a humanidade foi traumatizada por guerras devastadoras. Guerras e colapsos econômicos globais. Aí o que acontece? A população implorou para que um Estado mundial assumisse o controle de tudo. A única condição era que esse Estado suprimisse qualquer forma de dor ou instabilidade. Mas o preço que a humanidade pagou por essa supressão do sofrimento foi a perda da própria essência do que significa ser humano. Certo. Vamos desempacotar isso. Logo nas primeiras páginas do livro, a gente é jogado no Centro de Incubação e Condicionamento de Londres Central. É um ambiente descrito com uma frieza glacial. Muito vidro, níquel, porcelana, trabalhadores usando luvas de borracha pálida, uma luz meio morta. E logo acima da entrada principal, a gente tem o lema supremo desse Estado mundial: comunidade, identidade e estabilidade. E a reprodução natural, ou vivípara, como eles chamam de forma bem nojenta no livro, simplesmente não existe mais. Cultivados em frascos. Em bocais enormes nas incubadoras. Isso. E o grande motor dessa produção em massa é o que o livro chama de processo Bokanovsky. O texto descreve isso como um dos principais instrumentos de estabilidade social. Espera, me explica como isso funciona na prática. Eles literalmente transformaram a reprodução humana numa linha de montagem estilo Henry Ford. É exatamente isso. Eles pegam um único óvulo, detêm o crescimento normal usando raio-x e álcool, e forçam esse óvulo a se dividir compulsivamente. O livro diz que um único óvulo pode gerar até 96 gêmeos idênticos. 96 pessoas perfeitamente iguais saindo de um único frasco original. O objetivo é o sonho da produção em série aplicado à vida humana. Máquinas idênticas sendo operadas por humanos idênticos. E tem a divisão das castas. Você tem os alfas e os betas, que são desenvolvidos normalmente, mas aí temos as castas inferiores, gamas, deltas e épsilons. O que é fascinante aqui é como a biologia é subjugada à linha de montagem. O nível de oxigênio é reduzido no sangue artificial dos embriões de castas inferiores. Para garantir que eles nasçam com capacidade intelectual e física reduzidas, né? Exato. Como os épsilons, por exemplo, eles nascem perfeitamente adequados apenas para o trabalho braçal. A sociedade predestina as pessoas e depois as condiciona a amarem seu destino social inevitável. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Toda essa parte de fazer com que amem o destino nos leva à educação após a decantação, ou o nascimento deles. O famoso condicionamento neopavloviano. Isso. Usando o exemplo bizarro do livro,
Bebês da casta delta engatinhando em direção a flores e livros lindíssimos. E quando eles chegam perto para brincar, recebem choques elétricos terríveis e ouvem sirenes ensurdecedoras. Eles estão traumatizando crianças de propósito. Sim, e o motivo é puramente econômico. O amor à natureza não consome produtos de fábrica. Ah, entendi. Eles são ensinados a odiar o campo e as flores, mas, paradoxalmente, a amar os esportes ao ar livre. Porque para praticar esporte, eles precisam consumir transporte e equipamentos. Mercantilização absoluta. E o controle continua com a hipnopedia, o ensino durante o sono. Eu anotei um trecho exato do livro aqui. 62 mil repetições fazem uma verdade. As crianças passam anos ouvindo sussurros debaixo do travesseiro. É sussurros que ensinam a consciência de casta. Tipo, estou contentíssimo de ser um beta, os épsilon são muito broncos. O indivíduo acha que está pensando por si mesmo, mas são só frases prontas inseridas pelo Estado. E para isso funcionar perfeitamente, o Estado precisou apagar o passado. Tem a figura do Mustafa Mond, o administrador mundial. Uma das figuras mais interessantes do livro. Ele decreta de forma categórica que a história é uma farsa. O passado inteiro foi erradicado. Livros antigos, religião e até a família. A instituição da família foi banida, sim. Palavras como mãe, pai e casamento se tornaram obscenidades repugnantes no livro. Mas por que o amor de uma mãe seria considerado algo perigoso para eles? Porque os laços familiares geravam emoções intensas. A exclusividade de um amor romântico ou o amor profundo de uma mãe geram paixão, ciúme, luto e, principalmente, instabilidade. E nesse mundo, a estabilidade é o bem supremo. A regra lá é que cada um pertence a todos. Promiscuidade como dever cívico. Relações superficiais garantem que ninguém sofra. E, sem sofrimento, não há revolta. Mas aí me vem a dúvida. E se mesmo com esse condicionamento genético e a hipnopédia, alguém se sentir triste ou angustiado no meio do dia? A resposta deles é a droga perfeita, o soma. O soma. No livro ele é descrito como tendo, e eu cito, todas as vantagens do cristianismo e do álcool, e nenhum dos seus inconvenientes. Ele proporciona fugas deliciosas da realidade e não causa dor de cabeça ou ressaca no dia seguinte. Tem até aquele ditado hipnopédico bizarro. Com 1 centímetro cúbico, se curam 10 sentimentos lúgubres. Se conectarmos isso com o quadro geral, a gente percebe a genialidade perversa desse sistema. O controle não é feito com metralhadoras ou polícia secreta. É feito com entorpecimento voluntário. Exatamente. A sociedade é forçada a consumir incessantemente. O lema é, mais vale acabar que consertar. E a estabilidade emocional e individual de cada um, mantida pelo soma, é o que garante a estabilidade social do Estado. É nesse cenário perfeitamente anestesiado que a gente tem um choque brutal de realidades. O momento em que o selvagem entra em cena. A transição da história. A gente acompanha o Bernard Marx, que é um alfa com complexo de inferioridade, cheio de questionamentos, e a Lenina Crowne. Eles viajam por uma reserva de selvagens no Novo México. Lá o Estado Mundial não interveio, então a vida ainda tem sujeira, crença em deuses, velhice e nascimentos naturais. E lá eles conhecem o John, o selvagem, e a mãe dele, a Linda, que é uma beta de Londres que se perdeu na reserva anos antes. O contraste já começa com o John. Ele cresceu lendo Shakespeare. Isso é crucial, né? Como só tinha um livro antigo lá, as palavras de Shakespeare moldaram a visão de mundo dele. Uma visão cheia de paixão, tragédia, honra. E quando John chega a Londres, o choque cultural é imenso. No começo ele fica deslumbrado. Ele cita a famosa frase de A Tempestade, "Oh, admirável mundo novo", que é justamente o título do livro. Mas essa admiração inicial logo se transforma numa repulsa profunda. Total. Tem uma cena muito forte em que ele vomita ao ver 83 deltas idênticos trabalhando numa fábrica. Aquela uniformidade sem alma embrulha o estômago dele. E a tragédia atinge o ápice com a Linda. Ela retorna à civilização apenas para morrer numa cama de hospital. Dopada de soma. Sim, dopada de soma e assistindo à televisão sensorial deles, o cinema sensível,
o tempo todo. Isso leva o John à loucura. Ele dá um grito de revolta, tenta jogar fora o soma dos trabalhadores deltas, exigindo que eles acordem e sejam livres. Então, o que tudo isso significa? Para onde o livro nos leva com essa revolta? Nos leva para o clímax da nossa exploração. O grande debate final entre verdade e estabilidade. O diálogo fascinante entre o John e o Mustafa Mond. É um embate de mentes. Mond tem justificativas pragmáticas para tudo. O John pergunta por que não fazer todos serem alfa, já que eles dominam a biologia. E o Mond explica. Ele cita a experiência de Chipre. O Estado encheu uma ilha só com alfas superinteligentes. O resultado? Ninguém queria fazer trabalho braçal, as intrigas explodiram e terminou em guerra civil. A metáfora do iceberg. O Mond diz que a sociedade precisa ser como um iceberg. A grande maioria das pessoas, as castas inferiores, deve ficar abaixo da linha da água para manter a fundação estável. E o debate avança para a arte e a ciência. Mond confessa que obras-primas como o Otelo estão proibidas no Estado mundial. Porque a grande arte precisa de instabilidade, tragédia e dor para existir, né? Se todo mundo é artificialmente feliz, a arte profunda perde o sentido. Exato. E a ciência pura também é censurada, porque descobrir verdades absolutas ameaçam o conforto e a ordem que eles estabeleceram. Isso levanta uma questão importante, talvez a mais profunda do livro. A questão da religião. O Mond mostra que tem livros sobre Deus trancados num cofre no escritório dele. Ele argumenta que Deus não é compatível com máquinas, com medicina avançada e felicidade universal. A tese do Mond é que o sentimento religioso só surge nas perdas, no luto, no envelhecimento. E nessa sociedade as pessoas não perdem nada. Elas não envelhecem fisicamente e, se sentirem uma leve angústia, tomam soma. Mas é aí que o John bate o pé. Ele finaliza a discussão com uma exigência incrível. Ele diz que não quer conforto. Ele exige o direito a Deus, à poesia, ao perigo real, à liberdade. E ao pecado. E o Mustafa Mond resume tudo de forma brilhante, dizendo: o Senhor está reclamando o direito de ser infeliz. E o John aceita. É o preço da liberdade. Quando a gente analisa isso, é fascinante como as informações da nossa fonte ecoam profundamente no mundo atual para quem nos ouve. É um soco no estômago, na verdade. O livro foi escrito nos anos 1930, mas o alerta sobre nos tornarmos escravos das nossas próprias distrações nunca pareceu tão real. A busca incessante pelo prazer fácil. A fuga da dor a qualquer custo. O soma está em toda parte hoje, metaforicamente falando. Nós trocamos a profundidade pelo conforto das telas brilhantes. É assustadoramente preciso. E para encerrar o nosso mergulho profundo, eu queria deixar um pensamento provocativo final. Algo que a gente constrói em cima da obra, mas para ficar martelando na cabeça da nossa audiência. Diga lá. Pensem no seguinte cenário. Se houvesse a garantia de que uma pílula eliminaria para sempre qualquer traço de angústia, de desgosto ou dor na sua vida, mas o preço fosse a incapacidade absoluta de criar uma obra de arte marcante, de sentir um amor que rasga o peito ou de lutar contra uma injustiça, escolher essa pílula seria o ato definitivo de autocuidado? Ou seria a morte silenciosa daquilo que nos faz fundamentalmente humanos? Uma reflexão fortíssima para encerrar. Fica o questionamento para cada um de nós. E com esse pensamento, a gente se despede da exploração de hoje. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou a gente. Um grande abraço, pessoal. Continuem questionando o conforto ao redor e até a próxima. Gostou da resenha do livro? Para a aquisição do livro, o link está na descrição do vídeo.